Eu não sei você, mas eu acho muito estranho porque muitas vezes a gente pensa que a única mulher que foi importante para a Reforma Protestante foi a Catarina von Bora. Mas a verdade é que tiveram várias outras mulheres que foram importantes. Então é por isso que a gente hoje vai estar falando sobre algumas dessas mulheres que foram importantes e que muitas vezes a gente não conhece sobre elas. Então, vem que a gente vai falar sobre elas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas, e hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto que é muito legal e que muitas vezes a gente não fica sabendo dele, que são outras mulheres que foram importantes para a Reforma Protestante. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma das novidades, porque aqui o Fé e Tulipas existe para ajudar você, mulher cristã, a crescer e florescer em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, seja extremamente bem-vinda. Então, a gente vai falar sobre essas duas mulheres que foram grandes exemplos para nós hoje. Apesar delas não terem tido livros que elas escreveram, não terem tido várias dessas coisas, elas ainda assim foram muito importantes. Então, a gente vai falar sobre duas delas. Só que tem uma coisa, pra gente não se confundir, porque o nome das duas é Ana, então a gente vai falar de duas Anas diferentes, mas pra só não confundir, enfim, é isso. Tudo isso que a gente vai estar conversando hoje é com base no livro Mulheres da Reforma, da Rebecca Van Dodeyard. Todo mundo hoje vai ter sobrenome complicado, então já vamos se preparando pra isso. Mas esse livro aqui, ela vai falar sobre várias mulheres e a gente vai falar sobre as duas primeiras hoje, depois, quem sabe, mais pra frente a gente fala das outras. Mas então vamos falar sobre a Anna Reinhardt. A Anna, ela foi esposa do famoso reformador Ulrich Zwingli. Ele foi um homem que ele focou mais ali na Suíça e ele ajudou a traduzir a Bíblia para a língua local. Então isso foi algo incrível que conseguiu fazer com que o evangelho crescesse bastante ali. Mas agora a gente vai ver sobre a história da Anna, como que foi a vida dela até antes de se casar com Zwingli. E o que aconteceu foi que a gente não sabe exatamente qual ano que ela nasceu, mas é muito provável que tenha sido por volta de 1484. O pai dela era um homem comum, ele tinha algumas terras, mas ele era um homem de classe média. E dizem que não tinha nada de especial na Ana, exceto de que ela era muito bonita, e acabou que um jovem da cidade se apaixonou por ela. O nome dele era John von Nonau. Esse nome também é complicado, mas a gente vai seguindo. E o que aconteceu foi que, assim como acontece nos bons filmes, tinha um problema que não deixava com que eles se casassem, porque a família de John era uma família nobre da cidade e o pai dele não aprovava essa união. Então, o que aconteceu foi que o John, ele saiu por um tempo de Zurique e ele foi estudar em outra cidade. Enquanto isso, o pai dele escolheu uma noiva nobre austríaca para ele. Mas ele já sabia que ele não queria casar com uma mulher nobre austríaca, ele queria casar com a Ana. E quando ele voltou, ele propôs a Ana aceitou e eles se casaram escondido. Aí o problema foi que o pai do John descobriu e deserdou o filho e também não deixou mais ele entrar em casa. Então agora o John tinha que achar uma maneira de sustentar a esposa dele. E acontece que ele foi e buscou fazer parte do conselho da cidade. Ele conseguiu, apesar do pai dele ter tentado impedir isso, mas ele conseguiu, fez parte do conselho da cidade e depois ele foi e se alistou para o exército. E depois de um tempo, por causa disso, ele voltou um dia para casa e ele estava ferido, estava doente e ele acabou morrendo e deixou a Ana viúva com 3 filhos. Eles tiveram um filho mais velho e 2 meninas mais novas e uma dessas meninas faleceu ainda na infância. Então o que a gente tá vendo é que a Ana viveu grandes porções de sofrimento também na vida dela. Mas enfim, a Ana continuou criando seus filhos e aí um dia chegou o grande reformador Zwingli na cidade. Mas então ele chegou naquela cidade e uma pessoa em especial chamou a atenção dele. E essa pessoa foi o filho da Ana. Nesse momento ainda não foi a Ana, porque ele viu esse menino chamado Gerald e viu que ele era muito inteligente. Então ele foi acolher o Gerald para estar ensinando ele a falar grego e latim. E Zwingli viu que ele era muito inteligente, então mandou ele para outra cidade chamada Basel para estudar com outro tutor. E depois esse tutor também ficou super impressionado com o Gerald.
Mas acontece que nesse meio o Jared começou a se envolver com más companhias e ele simplesmente, basicamente, largou a fé e ele estava vivendo de uma maneira totalmente imoral. E aí, claro que o Zwingli, ele ficou muito preocupado com Jared, e até Zwingli escreveu um livro que ele dedicou ao Jared, também chamando ele de volta para ele voltar para a moral bíblica, para a vida cristã, e graças a Deus, depois de um tempo, o Jared se converteu e voltou para Zurique. Que ele teve várias oportunidades, porque ele foi crescendo bem rápido, ele começou a fazer parte do conselho da cidade, e foi crescendo ali dentro, e com isso o Zwingli tinha um carinho de pai pelo Jared. Mas acontece que nesse meio ele começou também a prestar atenção na Ana e se apaixonou por ela. Só que tinha um empecilho. Até esse ponto, nenhum dos ministros reformadores tinha se casado. Então, Zwingli e Ana se casaram às escondidas. Só que acontece que depois de um tempo, depois de uns 2 anos, em 1524, descobriram isso, e vários católicos disseram que Zwingli só se casou com ela por causa do dinheiro dela ou porque ela era muito bonita. E acontece que a Ana, como uma viúva, ela não tinha todo esse dinheiro, então não era isso, e também talvez a beleza dela pode ser que tenha influenciado em algumas coisas. Mas então, o que acontece também é que depois que Ana se casou, ela nunca mais foi vista usando joias. Então, assim, não tem a razão certa do porquê isso aconteceu, mas é interessante, porque às vezes ela tinha esse problema com a vaidade, aí pode ser que ela não usava pra domar o próprio coração, mas é muito interessante essa atitude dela também. Tirando que agora ela tinha a vida de esposa de um famoso reformador, ela também ajudava os pobres e os doentes da cidade, e ela acolhia muita gente também dentro da casa dela. Então ela tinha uma grande hospitalidade, um grande amor pelas pessoas daquela cidade. E também o que é interessante é que muitas vezes quando o Zwingli estava cansado, ela estimulava ele a descansar. E também é interessante porque Zwingli, quando ele começou a tradução da Bíblia, todos os dias à noite ele lia uma parte do esboço para ela. E depois que a Bíblia foi publicada, se tornou o livro preferido dela, e ela queria ter certeza de que todas as famílias da congregação da igreja dela tivessem uma cópia dentro de casa. E você já pode imaginar que para Ana deve ter sido muito difícil ter um marido conhecido, porque naquela época tinha uma perseguição muito grande contra os reformadores. Mas ela também buscava ter certeza de que ela poderia ajudar na medida do possível. Então, sempre se às vezes ele tivesse um compromisso à noite, ela conversava com algum amigo para que ele pudesse acompanhar o marido dela. Se às vezes ele tivesse ficado no compromisso e tinha ficado até tarde, ela chamava alguém para acompanhar ele de volta para casa. Então ela fazia tudo isso para de alguma forma tentar fazer com que ele ficasse seguro. Só que aí chegou um dia muito difícil. Em outubro de 1531, um exército católico chegou a Zurique, e as pessoas de Zurique tentaram fazer um exército, só que era bem menor. Então, Zwingli e o filho de Ana, o Jared, os dois foram para essa guerra. E as pessoas que estavam ali já imaginavam que possivelmente aquele dali seria o fim deles. Então, por isso que Ana, quando foi se despedir, ela estava chorando, e ela foi e disse as seguintes palavras: "Vamos nos ver de novo, se o Senhor quiser. A vontade dele seja feita. E o que você vai trazer quando você voltar?" Então, Zwingli respondeu: "Bênçãos, depois da noite escura." E é interessante porque essas palavras confortaram Ana dela saber que, depois da noite escura aqui na terra, ela veria o marido dela na luz brilhante no céu. Então, isso confortou bastante ela, a ponto de que ela chegou em casa depois que o marido e o filho dela tinham saído. Em casa ela foi e orou: "Senhor, a tua vontade seja feita, não a minha." E depois disso ela se sentiu muito confortada. Mas depois de um tempo, um amigo da família chamado Henry Bullinger, ele chegou e deu as tristes notícias para Ana de que tanto o marido e o filho dela tinham morrido, e também outras pessoas da família dela nessa guerra. E é claro que ela sofreu demais porque perdeu muitas pessoas que ela amava, e foi por isso que o Bullinger e a esposa dele acolheram Ana dentro de casa para estar cuidando deles, dos filhos dele, e também Bullinger buscou cuidar dos filhos de Ana como se fossem os próprios filhos dele, e também financiou a educação dessas crianças. E a partir daí não se sabe muito sobre a vida dela, mas o que sabe é que ela ficou bastante doente e ela só saía de casa para ir para a igreja. E é interessante que aqui a autora ela vai falar que, além de Ana ter cuidado do seu marido e também ter ajudado os pobres e os doentes da cidade, ela deixou um exemplo vivo para os seus filhos, um grande legado. Porque os filhos dela continuaram edificando a igreja. E é interessante que a autora fala assim: "A fidelidade dela viveu mais do que o seu corpo.
Então a Ana é um grande exemplo pra gente, que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, amando outras pessoas e servindo a Ele. E a outra Ana que a gente vai estar falando sobre hoje é a Ana Adler-Schwiller. Como eu disse, a maioria dessas pessoas tem um sobrenome complicado. E essa Ana foi esposa do Henry Bullinger. O Bullinger foi o que a gente acabou de falar, que foi que ele e a família acolheram a primeira Ana. Então, antes dela se casar com ele, acho que ninguém estava esperando que ela fosse se casar. Porque quando ela tinha por volta dos seus 8 anos, a mãe dela doou ela para o convento para ela se tornar uma freira. Mas isso na época era relativamente normal, porque era tido como uma coisa nobre que os pais fariam. Mas um pouquinho antes disso, é provável que ela tenha nascido por volta de 1504, e acontece que quando ela já estava um pouco mais velha, o pai dela faleceu, e por causa disso depois a mãe foi e doou Ana para o convento em Zurique. Então Ana foi e se tornou uma freira. E acontece que o convento ele trabalhava como uma forma de hospital. Então quando a mãe de Ana ficou doente, a Ana pôde tratar ela dentro do convento. Enquanto Ana estava lá com a sua mãe, Zwingli tinha acabado de chegar na cidade de Zurique e estava pregando e compartilhando o evangelho, e várias pessoas estavam se convertendo. Mas tinha um único lugar onde Zwingli não tinha tido a oportunidade de pregar, que era dentro do convento. Então, depois o conselho da cidade decidiu que isso tinha que mudar e que ele tinha que ir lá pregar. Então, quando ele foi, muitas pessoas lá dentro, várias freiras e vários monges se converteram, mas também tiveram algumas pessoas que não estavam gostando nadinha do que estava acontecendo. Então acabou que muitas pessoas saíram do convento tanto porque se converteram e outras saíram porque foram tentar encontrar um outro convento que eles poderiam ficar. Mas acontece que, além de uma senhora idosa, só ficou uma freira, que foi a Ana. E Ana ficou lá cuidando da sua mãe que estava doente. E graças a Deus o Senhor usou uma pregação de Zwingli para converter o coração de Ana. E um dia um dos ministros da cidade levou o jovem Henry Bullinger para ir com ele no convento, para ele já ir se acostumando, para ele também se tornar um dos pastores, o que aconteceu mais tarde. Mas então o Henry conheceu Ana. E ele foi, não demorou muito tempo para ele se apaixonar por ela, então ele não demorou muito para ir pedir Ana em casamento. Mas acontece que a mãe de Ana não aprovou e não queria que aquilo acontecesse. Então, depois de um tempo, a mãe de Ana morreu e eles, 6 semanas depois, se casaram. E quando já estavam casados, Bullinger ele foi licenciado para ser um pastor e ele foi para a cidade onde o pai dele tinha pastoreado, que foi em Bremgarten. E eles foram lá, se mudaram para essa cidade também. E nessa cidade, Ana teve 2 filhas. Mas lembra que a gente falou que em Zurique teve uma batalha e que foi a batalha que Zwingli tinha morrido? Então, quando eles ficaram sabendo disso e que provavelmente o exército católico também iria invadir outros lugares, Bullinger fugiu para Zurique. E com isso, Ana ficou em casa com uma filha de 18 meses e a outra de 6. Então ela também resolveu que deveria fugir para ir atrás do seu marido. Então ela deixou essa casa aos cuidados de uma serva fiel que ela tinha, que o nome dela era Brita. Então Ana pegou suas 2 filhas e saiu para Zurique. E Bullinger começou a pregar na Catedral de Zurique, mas só um pouquinho mais tarde que ele foi chamado para ser o pastor, porque ele teve várias ofertas e quando chegou a oferta de Zurique, ele aceitou e ficou muito feliz com ela. E a vida tanto de Henry quanto de Ana era muito agitada, porque eles chegaram a ter 11 filhos, então era como se a cada ano ela tivesse um filho. Ana também cuidava das pessoas da igreja, cuidava das pessoas da cidade, aquelas que passavam fome, aquelas que estavam doentes. Então Ana estava ali bem presente na vida dessas pessoas, sem contar que os dois também, eles acolhiam vários refugiados protestantes, porque nessa época tinha uma perseguição muito grande e muitas dessas pessoas encontraram refúgio na casa dos Bullinger. E lembra que a gente falou da Brita? Aquela que foi a serva fiel dessa família Bullinger? Então, ela conseguiu voltar para Zurique e continuou fazendo esse serviço tão importante. Ela estava ajudando essa família, mesmo se ela não recebesse muito. E o que é importante da gente saber? O ato dela servir fielmente fez com que hoje, 450 anos depois, nós estamos aqui falando sobre ela. Então isso é uma coisa linda, porque servir de maneira fiel é ser lembrada de uma maneira maravilhosa também. Mas continuando, a família Bullinger conseguiu ajudar vários dos reformadores, dos protestantes que estavam sendo perseguidos. Eles ajudaram os italianos, os alemães, porque depois teve guerra na Alemanha. Eles também conseguiram ajudar muitos ingleses, porque nessa época a rainha que estava reinando era a rainha Maria I e ela perseguia os protestantes. Então essa família conseguiu acolher muitas dessas pessoas e também eles incentivavam outras pessoas na cidade a fazerem o mesmo.
E depois de um tempo mudou a rainha na Inglaterra e ela mandou de presente um cálice ornamental para os Bullinger como uma forma de agradecimento da rainha Elizabeth I. Não é a rainha que tá viva até hoje, ela tá viva há muito tempo, mas nem tanto. E Ana foi extremamente fiel porque com outras esposas de pastores também, juntas elas cuidavam dos necessitados, cuidavam daqueles que estavam doentes, acolhiam pessoas dentro de casa, então ela foi uma mulher extremamente fiel. E não é à toa que ela foi conhecida como a mãe de Zurique. E o que é incrível, ela foi fiel até o fim. Teve uma praga na cidade, o marido dela ficou muito doente e todos tinham certeza de que esse seria o fim dele. Mas Ana foi fiel, cuidando dele, e depois de um tempo, Henry melhorou. Mas acontece que a própria Ana depois que ficou doente e morreu por causa disso. E com tudo isso a gente vê que ela foi um exemplo de uma mulher fiel e que teve um amor sacrificial. É claro que muitas vezes o trabalho dela devia ter sido cansativo, mas mesmo assim, o que ela fez confortou várias pessoas, ajudou muitos jovens a futuramente se tornarem pastores e também fez com que o marido dela pudesse fazer um grande impacto em nome do Senhor Jesus. Então, ela foi uma mulher extremamente importante. E é interessante que essa autora diz o seguinte sobre ela: o ministério de Ana foi muito além do lugar onde ela viveu, por amar todo o povo diverso de Cristo. O que a gente vê com essas duas Anas foram mulheres que se entregaram para servirem o povo de Deus e o que a gente vê, elas foram extremamente fiéis no que elas fizeram. Grandes exemplos para nós. E se você quiser ver mais histórias como essas de mulheres de fé, clica aqui para você ver esse outro vídeo também. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual é uma mulher que você admira que durante a história foi muito importante para fazer um impacto pelo Senhor Jesus? Comenta aqui que eu vou amar ver suas respostas. E também não se esquece de dar o seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.